apita o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. O mundo roda, o mundo gira em torno de uma bola que gira. O futebol é a mais feia, a mais cruel e a mais tenebrosa das paixões. O futebol, por si só, ele já tem um contexto dramático. Eu sempre me lembro de uma frase que eu ouvi de um torcedor num documentário para a Copa do Mundo de 94, Estados Unidos, quando ele disse que o futebol era a vida com seus altos e baixos, a vida em 90 minutos. Então, o teatro trazer a dramatização do que acontece em campo é fantástico. Então, o futebol ele está realmente enraizado no povo brasileiro. E essa mistura com o teatro, que é cultura, é uma coisa que realmente só pode dar certo. Uma coisa muito bacana. Essa parceria, né, que a Secretaria da Educação fez com vocês, trazendo esses alunos para o teatro, né, mostrando esse lado cultural e, quem sabe, levando um pouquinho mais de paz, harmonia, e saber que torcer é muito legal, mas de uma forma sadia, né? Bom, primeiro que eu acho incrível que se una duas coisas que o brasileiro gosta tanto, né? Que é dramaturgia e futebol. E são muito poucos os exemplos disso na literatura brasileira. Então, só pela iniciativa já acho que é um golaço. É muito interessante hoje você ir no teatro e ver o futebol estar junto, né? Correndo junto, uma parceria. Eu acho muito interessante e eu acho que para os jogadores é uma honra isso. Eu também fiquei muito emocionado, porque creio que o futebol se liga à mais antiga das nossas emoções. Quando nós somos crianças, nós ligamos ao futebol. Depois a gente escolhe uma profissão, namora, casa, tem filhos, mas as primeiras emoções se ligam ao futebol. Teatro é espetáculo, futebol é espetáculo. Então acho perfeitamente válida. Eu acompanhei as duas peças sobre futebol que o grupo fez. A Nossa Vida é uma Bola, achei muito boa. E também Nos Campos de Piratininga, achei uma ótima peça também. Aqui, boleiro fica na arquibancada, pois não é futebol arte, é futebol e arte. É como se nascêssemos gritando gol. Em cartaz em São Paulo, a peça Nossa Vida é uma Bola mostra como nós, brasileiros, corremos atrás da bola desde os tempos em que nem bola existia. Eu vi que os selvagens do campo, eles não corriam à toa, não. Mas atrás de um coco! Textos de craques da poesia, dramaturgia e do jornalismo conduzem a história. No palco, um universo de jogadores, repórteres e dirigentes, na maioria reais. Me identifiquei muito com uma parte onde fala sobre peneira, sobre ali um processo de definição na carreira, né? Um momento que é único, são 40 minutos onde você tem que mostrar seu futebol. Ai meu Deus, o que tenho que fazer? E na peneira, usar chuteira, passar assim a vida inteira. Depois da peça tem prorrogação, um debate entre a plateia, o elenco e convidados. E todos concluem, o futebol pentacampeão também faz arte fora dos gramados. Uma companhia de teatro que montou um espetáculo para falar do espetáculo, que é o futebol brasileiro. Para falar de Garrincha, de Pelé, para contar a história que se repete todos os dias, as dificuldades e as glórias. A arte imita a vida, não é? Quanta arte não está envolvida nessa história. A arte de dominar o jogo, é claro. Daqui a 400 anos, quando falarem de futebol, terão de falar de Mané Garrincha! Como é que foi o 10º gol? Você foi ao estádio? Claro que eu fui, lembra? Você agora foi exatamente no dia... 19 de novembro de 69, exatamente às 23 horas e 19 minutos de pênalti. O goleiro... Era o Andrada. Mas fala pra gente, como é que foi assim, o momento do gol, o chute, as pessoas todas esperando, e aí? O chute foi no cantinho... Esquerdo do goleiro Andrada, um argentino que eu acho não queria entrar pra história desse jeito. Os textos são de 13 autores diferentes.
Crônicas, contos e matérias de gente como Carlos Drummond de Andrade, Luiz Fernando Veríssimo, Armando Nogueira. Sem dúvida nenhuma, a arte de escrever sobre futebol. Por isso é que no fim do espetáculo, a torcida, ou melhor, o público, tem a oportunidade de bater papo com profissionais da bola convidados. Eles conseguiram transformar o espetáculo, na verdade, com uma bela de uma caracterização do que é o futebol, do que é a realidade do futebol, seus bastidores, sua relação com a torcida, a visão do torcedor também, que é muito, muito importante. Eu fiquei abismado, eu adorei, sem dúvida alguma. Saindo um pouco dos campos, indo para os palcos, tem uma peça em São Paulo que está fazendo uma ligação muito bacana, muito interessante entre futebol e a história da cidade. Vários momentos importantes da história de São Paulo estão retratadas na peça, tendo o futebol como o fio condutor. O Felipe Diniz acompanhou o espetáculo. Rivais unidos, nada de brigas, aqui todos ficam em paz. O torcedor acostumado com a arquibancada e as belas jogadas, agora tem a chance de ver o futebol de outra maneira. No palco, o espetáculo Nos Campos de Piratininga conta a história de São Paulo por meio de seus clubes de futebol. Divertimento, cultura, tudo num dia só. Nos Campos de Piratininga. O Football Association entra nessa pequena vila. O futebol vai se desenvolver, vai ser apropriado pelo povo brasileiro, vai virar futebol. Essa pequena vila vai se desenvolver, vai virar metrópole. Eu espero reviver um futebol que não existe mais, né? Menos negócio, mais paixão, mais camisa. A peça começa no fim do século XIX, com a chegada de Charles Miller ao Brasil. Sou Charles Miller, vou me apresentar. Aproveitando o sábado de sol, ele ensinou a jogar o futebol. Conta como surgiu a primeira liga de futebol no país. Aos 19 de dezembro de 1901, Antônio Casimiro da Costa foi eleito presidente da Liga Paulista de Futebol. A fundação dos clubes. Mas como se quer o nosso clube? A inauguração dos estádios. Tem aqui 70 mil pessoas. Um debate é realizado no final do espetáculo. Uma aula sobre a maior cidade e a maior paixão do Brasil. Muito rico a história, né? Não só do futebol, mas a história de São Paulo, né? Em tudo. A peça foi maravilhosa. Libera a bateria que o samba tá pronto! E uma coisa muito importante, depois da apresentação de vocês, na escola, nós tivemos um momento de discussão a respeito da peça. E mais do que a história do futebol, é importante que vocês saibam e que vocês levem essa peça adiante. É uma pena que até domingo só, o quanto isso para esses jovens, esses adolescentes, isso acrescentou. Na verdade, cada um torce por um time, mas que esse partilhar, estar junto, é muito importante. Então vocês conseguiram, vocês talvez até nem saibam, mas numa discussão numa escola como é a minha, uma escola grande que tem mais de 3 mil alunos, vocês puderam passar esse conhecimento e essa imagem boa. E essa peça de teatro, como disse o Solera, nos encantou. Está absolutamente acima de qualquer expectativa que eu tinha. Nós temos que fazer de tudo para ela poder ser mostrada para muito mais gente. O que depender de nós vamos fazer o possível para que isso se torne. Teatro combina com futebol? Eu acho que super combina. Assim como eu acho que futebol e carnaval combinam. Nos Campos de Piratininga é um espetáculo teatral que mostra como a cidade de São Paulo e o futebol paulista cresceram de mãos dadas. A gente fala do futebol como uma realidade concreta de quem mora em São Paulo, de quem vive o cotidiano da cidade de São Paulo e que, portanto, a maioria divide as suas paixões entre o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo. Desde 1894 até hoje, a bola com os seus envolvimentos. Segunda Guerra Mundial,
na história do Palmeiras. É uma interferência direta, né? Houve toda uma perseguição aqui em São Paulo, a partir do momento que Getúlio Vargas declara seu apoio aos aliados, japoneses, italianos e alemães foram perseguidos e o Palestra Itália teve que mudar o seu nome para Palmeiras. O Corinthians acompanhou o processo de redemocratização do Brasil na ditadura militar. A primeira torcida que abre num estádio a faixa anistia ampla, geral e restrita, foi a torcida corintiana. O São Paulo acompanha também essas grandes evoluções da cidade, a partir do momento que ele consegue construir o melhor estádio privado do mundo, né? Então o São Paulo soma os seus recursos para também estar interferindo na cidade. Tempos diferentes em que os cartolas realmente usavam cartolas. Naquele tempo, acho que o Cartola era um pouco melhor visto do que hoje, ou não? Muito, eu acho que era bem diferente, porque, inclusive, ele jogava um futebol. E era amador, né? Não tinha dinheiro na parada. Então, as coisas foram mudando com o tempo. Como nasceram o Corinthians. O Corinthians será o time do povo, e o povo é quem vai fazer o time! O Palmeiras. Siamo tutti juntos no mesmo país. E nasce o Palestra Itália. O São Paulo. Resgate histórico dos grandes ídolos do Trio de Ferro. Bom, se é futebol, sempre tem torcida. E quem aparece assim, vestido com a camisa do seu clube de coração, ganha desconto no valor do ingresso. E o que é mais legal, aqui no teatro pelo menos, a convivência entre os torcedores é totalmente pacífica. Aqui tá tranquilo, todo mundo vem pelo futebol, para ver a história, né, da cidade, dos clubes. Interessante, a gente veio ver como é que é aí. Sentar lado a lado com o corintiano é algo difícil no estádio de futebol, né, rapaz? Mas aqui pode. Hoje em dia aqui que é bom, que você não precisa de grade, de polícia separando, e sim um bom espetáculo unindo todo mundo. Só podia ser mesmo o esporte mais popular de São Paulo e do planeta. O jogo, o show, emocionando também nesse outro palco. E aproveitando os sábados de sol, ele ensinou a jogar o futebol. Eu tive a oportunidade de assistir essa peça. Para quem gosta de futebol, para quem gosta da história, etc., um espetáculo fantástico, emocionante, engraçado. Último dia hoje, sinceramente, se você está pensando o que fazer, eu recomendo. Normalmente o jogador se preocupa muito com o seu contrato, em jogar, em defender, e não sabe muito bem a história do clube, né? É um trabalho brilhante, inclusive ali eu estava no meio da peça, eu faço questão de trazer toda a minha categoria de base para ver a peça. Vou fazer questão disso, é a história do futebol, como ela está inserida na história do próprio país, né, a importância que ele tem. E é muito gratificante ver uma peça assim, né, que não é fácil você encontrar peças falando do futebol. Para surpresa, até a segunda que vocês montaram, não tive a oportunidade de ver a primeira, mas é um prazer enorme. Nós que vivemos, a minha vida foi no futebol do Oscar, da família do Oscar praticamente, então é um prazer muito grande. Me emocionei em vários momentos. Acho que uma coisa, a peça tem uma mágica, né, na história, que tem até um lado de torcedor que fica um pouco frustrado, porque conforme você vai vendo a história da cidade, do futebol, do país e dos clubes, você vai se emocionando com cada clube, né? Eu tenho certeza que o São Paulino, quando viu a história do Corinthians, de alguma forma se emocionou, vibrou, viu os Osmar Santos naquele momento falando da torcida do Corinthians. A história da colônia italiana no país, a importância que tem a cidade, né, na língua, no sotaque nosso, a colônia italiana, a história de São Paulo, né, com todas as idas e vindas, começou mais elitizado, depois popularizou. Então acho que todo mundo se emocionou com todos os clubes. E devo perceber também, eu fiquei me imaginando assim, se eu fosse um jovem, tem alguns filmes, alguns espetáculos que você vê quando jovem, essa informação. Se eu tivesse 15 anos, acho que eu nunca mais esqueceria essa peça, com certeza. É uma honra estar aqui, no meio de tanta gente boa, tanta gente importante, saber que existe vida inteligente ainda falando da história de São Paulo, da história do Brasil, da história do futebol. Às vezes, com tantas coisas que acontecem nos últimos tempos, eu sempre digo que o futebol é muito chato, né? São sempre as mesmas perguntas, sempre as mesmas respostas, sempre as mesmas crises polêmicas, discursos, retóricas,
e briga, violência entre torcida, e a gente às vezes esquece um pouco por que a gente gosta tanto do futebol. E hoje eu lembrei por que eu gosto tanto do futebol, assistindo essa peça maravilhosa. Eu acho que deve ser obrigatória para quem quer cursar jornalismo esportivo, que é a minha área, conhecer essa peça é absolutamente obrigatório. Tomara que ela continue por anos e muitos e muitos e muitos. Eu acho que o futebol é isso, e o seu trabalho, o trabalho aqui de todos vocês, procura explicar isso de uma forma mais completa. E isso só merece, da parte de quem gosta do futebol, de quem gosta do Brasil, e de quem gosta de São Paulo, uma palavra de gratidão. Parabéns. Poxa, eu me emocionei pra caramba, porque voltei no tempo, né? Na oração, na última parte que fui da oração, eu fiquei até emocionado, porque passou um filme na minha vida. Passou praticamente tudo aquilo que eu passei no terrão. As noites muitas vezes sem, os dias muitas vezes sem dinheiro para poder comer, minha mãe me dando força para poder jogar, muitas coisas que acho que a maioria não sabe o que a gente passa. Então, parabéns a vocês realmente por tudo que vocês fizeram hoje aqui, porque hoje, literalmente eu tive a noção das coisas que eu fiz e daquilo que eu consegui dentro da história de um clube tamanho, importância que eu tenho. Muito obrigado, Graça, porque todas as peças ao qual a Graça faz, eu tenho comparecido, não só eu, como muitos colegas meus da bola, e até agradeço muito a ela, porque quando a gente faz um trabalho como o nosso, que é de inclusão social com criança, e ela está sempre do nosso lado, e os primeiros que teve, nós tivemos a oportunidade de trazer as crianças para poder participar. Mais uma vez, obrigado. Falou, Graça? A Graça me enveredou por um caminho fantástico, que é unir o teatro ao futebol, né? Isso é uma sacada da Graça muito importante, realmente muito importante. Eu assisti a primeira peça, né? A primeira produção dela, e agora a segunda eu não vi, Os Campos de Piratininga eu não vi, e agora vou assistir hoje A Bola da Vez, que ela, é onde ela reuniu com muita propriedade, pelo que eu estou informado, as crônicas do Plínio Marcos, o que deve ser um encanto. Eu hoje vou ver um momento de grande emoção, na medida que eu vou ouvir o Plínio falar. Então, Graça, você está de parabéns por todas essas peças que você participou e que eu acompanhei. Isso aí é um motivo de muita alegria para nós. Já vi nos Campos de Piratininga, gostei bastante, achei um trabalho teatral bacana. Eu queria falar da minha gente, dessa gente que só pega fior, só come da banda podre, que mora na beira dos córregos e quase se afoga toda vez que chora. É dessa gente que eu quero falar. Dessa gente que só perde geral sem nunca influir no resultado. Através do futebol, vocês exprimem todo o caráter de um artista, de um escritor, né? E lá pelas tantas da madrugada surgiu a ideia realmente de nós fazermos um time para reunir os amigos no final do ano, com fins filantrópicos, né? O que era muito importante, ou seja, os atletas se reuniam de férias, fazíamos 3, 4, 5 jogos durante o mês de dezembro, com a renda destinada para alguma instituição. E ali nasceu o Sentimento Futebol Clube, com a criação nossa, minha, do Plínio e do Brasil, e uma participação do Vadão, que era um garotinho do lado. E como o Plínio gostava muito de futebol, nós tínhamos uma equipe que a gente fazia jogos beneficentes nas férias, no final de ano. Até
O nome do time era Sentimento, justamente por isso, né? Quando eu fui editar o Última Hora Dominical, que foi um projeto novo, o primeiro jornal em cores de offset e tal, o Plínio estava, como sempre, naquela durindana dele, né? Eu levei o Plínio para lá para fazer, isso foi em 67, para fazer a coluna esportiva. Em primeiro lugar, parabéns. Parabéns pelo espetáculo, parabéns para você. E é um sentimento muito bacana você assistir uma peça que realmente fala do Plínio jovem, quando começou a batalhar, e até a velhice do Plínio. Vai querer um livro aí, doutor? Esses tempos difíceis já ficaram para trás. Quero, com autógrafo. Não precisa pagar não, doutor. Você já pagou tudo pelo que o senhor fez pelo Estevão. Mas para mim os tempos continuam difíceis, viu, doutor? Me agarra até em fio desencapado para poder sobreviver. A censura agora é feita pela mídia, que não divulga o trabalho da gente. Sem divulgação, não tem público. Sem público, não tem bilheteria. E sem bilheteria, um artista não pode sobreviver, né? Ainda bem que o Fagundes deixou vender os livros aqui na porta do teatro dele. E eu garanto o meu jantar de todos os santos dias. Olha, eu me emocionei muito aqui. Nossa, vendo o Plínio reencarnado. Reencarnado, né? Muito bonito o seu trabalho, muito bonito. Parabéns para você, graças à direção muito boa, feliz, original. Eu sou amigo, mas eu não estava ali como espectador e gostei muito. Gostei da peça também, achei que você fez uma linha muito bem, a vida do Plínio com os problemas do futebol. Realmente me emocionou muito. Só o fato de trazer o Plínio para o palco como personagem já é uma coisa, é um acontecimento histórico para o teatro. E vocês terem sacado de fazer o Plínio Marcos participar do espetáculo, o futebol ele consegue atrair todas as atenções e ele tem mesmo todos os defeitos e as qualidades, os problemas e as chagas, como disse o Beluso, e as vitórias, as coisas legais que tem o país. E essa sacada é que eu acho assim, a alinhavada que vocês deram, fazendo trechos da vida dele e colocando os textos, fazendo trechos da vida. E os textos acho que foi assim, muito bem sacado. O Jabaquara não vai poder treinar. Como? Arrombaram a porta do vestiário e levaram tudo. Meias, calção, um saco de chuteiras, até nossas taças foram embora e eu tenho certeza que foi o baguá do Frajola. O Frajola? Ele está sempre por aqui com aquele time dele, o infantil Vila Bancária, não é? Mas não é o único time aqui da Várzea Santista, não, Osvaldo. Tá cheio de time em volta do campo do Jabuca. Eu tô sempre de olho neles. Inclusive o pessoal do Jabaquara, foi uma honra aparecer uma peça, incluindo o Jabaquara no meio, né? Porque o Plínio Marcos era um jabaquarense fervoroso, ele fazia a questão de andar com o chaveiro do Jabaquara e mostrar para todo mundo. E a peça retrata muito disso, né? Retrata na época da ditadura, retrata uma série de coisas que eu fiquei feliz de ter vindo e contem comigo que eu poder ajudar fora da TV, dentro da TV, no espaço de divulgação. Sou um funcionário, não sou um diretor, mas vocês ganharam um amigo e estou à disposição. Fiquei muito emocionado, é muito bonito. E o teatro, como o futebol, é de fato uma metáfora da vida. Em vários momentos, de dificuldade, de derrota, de vitória, enfim, do dia a dia, de ter que acordar para mostrar, para matar um leão por dia, no caso dos garotos, 60, 70, 80 garotos, e estou muito feliz, estou com a alma lavada assim, para dar sequência à minha vida, que é seguir contando futebol, porque eu sei da importância que isso tem para tanta gente, e o teatro está cada vez, com o trabalho da Graça, trazendo isso também de uma outra forma de representação, que aqui é em cima do palco. Eu estou super feliz e agradecido mesmo de mais uma vez poder estar aqui. O mérito desse espetáculo aqui
De repente você conseguiu contar a história do Plínio pelo futebol. Né? Isso que é a coisa bonita. Eu acho que o Estado devia te ajudar mais ainda nesse espetáculo, na medida em que você está pontuando uma pessoa que paulista, que merece ser reverenciado, homenageado até a exaustão. Não é? Essa imortalidade faz parte da memória da história do teatro brasileiro, ou da memória da cultura paulista ou brasileira. E esse teatro está cheio de pessoas para conhecer o Plínio um pouco mais, não é? E alguns até sequer conhecem o Plínio, das gerações mais novas, não é? É uma tristeza isso, não é? E esse espetáculo estimula a volta ao Plínio, além de emocionar aqueles com quem ele conviveu. Bom, para mim foi uma noite sagrada. Uma coisa que o brasileiro sabe fazer é isso que a gente acabou de ver, de ouvir, que é fazer arte, e fazer música e jogar bola. E isso ninguém no mundo faz melhor. Eu acho que o futebol talvez seja uma das mais perfeitas imitações da vida, né? E se a gente fizer um paralelo com o teatro, são dois instrumentos em que a gente pode ver essa imitação da vida ou uma representação da vida, né? E num país como o Brasil, em que o futebol é tão importante, a aproximação do futebol com o teatro, que o futebol não deixa de ser uma espécie de teatro também, a própria arena, o formato dos estádios, a relação do público com os atores, os jogadores que estão em campo, acho que é muito bacana isso. Eu gostaria apenas que aqui no Brasil a gente tivesse um público tão grande para o teatro como a gente tem para o futebol. Infelizmente, a gente ainda não tem. Quem sabe em breve. A oportunidade está aí, só depende de nós, fazer uma coisa bacana, mostrar para o mundo qual é a verdadeira essência do brasileiro, e isso engloba tudo, engloba educação, isso engloba desempenho esportivo, isso engloba arte, e se cada um fizer o seu melhor, eu tenho certeza que vai ser muito bacana para todos nós. Feche os seus pupilos e termine o espetáculo Torcida Brasileira.